Áudio 15, página 92. 1. O registro na memória é involuntário. Certa vez, um professor foi ofendido por um aluno. Sentiu que fora tratado desumana e injustamente. Queria excluir o aluno da sua vida. Fez um esforço enorme. Mas quanto mais tentava esquecê-lo, mais pensava nele. Ao vê-lo, sentia raiva. Por que não conseguia esquecê-lo? Porque o registro é automático, não depende da vontade humana. Nos computadores, o registro depende de um comando do usuário. No ser humano, o registro é involuntário, realizado pelo processo RAM, que é o registro automático da memória. Cada ideia, pensamento, reação ansiosa, momento de solidão, período de insegurança é registrado em sua memória e fará parte da colcha de retalhos da sua história existencial, do filme da sua vida. Diariamente você planta flores ou acumula lixo nos solos da sua memória. Você tem plantado flores no secreto do seu ser ou acumulado entulhos? Infelizmente, nós desconhecemos os papéis da memória, não sabemos trabalhar o mais complexo solo da personalidade. Tornamo-nos péssimos agricultores da nossa mente. Quanto mais tentamos rejeitar, por exemplo, uma ofensa, perda, rejeição social, falha ou pessoas desafetas, mais elas serão registradas como janelas killer pelo fenômeno RAM. Mais serão lidas pelo gatilho da memória, pelo alto fluxo e pelo eu. Mais construirão milhares de pensamentos e imagens mentais angustiantes e mais serão registradas novamente pelo fenômeno RAM. Fechando o ciclo da masmorra psíquica, desertificando os nobres jardins da personalidade. A melhor maneira de filtrar os estímulos estressantes para cuidar dos solos da memória não é tendo aversão, fobia, ódio, rejeição e reclamação. Devemos usar essas técnicas que já comentei sinteticamente, mas que durante toda a vida devemos recordar delas e praticá-las. A emoção determina a qualidade do registro. 2. A emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior o volume emocional envolvido em uma experiência, mais o registro será privilegiado e mais chance terá de ser lido. Você registra milhões de experiências por ano, mas resgata frequentemente as experiências com maior conteúdo emocional, com as que envolvem perdas, alegrias, elogios, medos e frustrações. Onde as experiências são registradas? Primeiramente, na memória de uso contínuo, que é a memória utilizada nas atividades diárias, a memória consciente. As experiências com alto volume tensional são registradas como janelas killer duplo P, no centro consciente, e a partir daí serão lidas continuamente e registradas novamente. Por isso o nome duplo P ou duplo poder de aprisionar o eu e de se expandir. Com o passar do tempo, à medida que não utilizadas com frequência, vão sendo deslocadas para a parte periférica da memória, contaminando a chamada memória existencial ou inconsciente. A memória de uso contínuo, como disse, representa o centro da cidade da memória. E a memória existencial ou inconsciente, bairros periféricos. Por que são frequentes recaídas? É muito comum que ocorram recaídas durante um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico de um paciente portador de fobia, transtorno obsessivo, síndrome do pânico, depressão, dependência de droga. Embora o profissional de saúde mental seja experiente e o paciente esteja motivado, as recaídas ocorrem porque nem todas as janelas são reeditadas com facilidade durante o tratamento. É possível algumas janelas traumáticas ou killer ainda fiquem intocáveis e num determinado foco de tensão elas podem aparecer saindo do subterrâneo do inconsciente e conquistando um palco consistente. Mas jamais o paciente deve encarar uma recaída para se punir ou se achar impotente, mas para se encorajar a continuar reeditando suas janelas traumáticas. Colocar-se como vítima é se destruir. Mesmo uma pessoa dependente de drogas que se internou durante meses e fez um tratamento adequado pode recair e, na realidade, não poucos recaem. Esse processo ocorre porque o volume de tensão das janelas killer duplo P
são não reeditadas, que contêm os efeitos psicotrópicos da droga, podem produzir a síndrome do circuito fechado da memória. O volume de ansiedade dessas janelas é tão grande que bloqueia o acesso a milhares de outras janelas que contêm milhões de informações. O eu torna-se um escravo desse circuito, o que leva a ter dificuldade gritante de tomar decisões, fazer escolhas, se autodeterminar depois que o processo se instalou. Mas, ainda assim, o eu pode e deve aprender a resgatar sua capacidade de liderança e reeditar as janelas doentias. Como? Aprendendo a gerenciar os pensamentos, proteger sua emoção, aplicar a técnica DCD e muitas outras que estamos propondo. O objetivo é exercer seu papel pleno como autor da sua história. Exemplo da dança das janelas entre a memória, a MUC e a ME, né, que é a memória de uso contínuo e a memória inconsciente. Alguém acabou de elogiá-lo. Você registra isso na memória de uso contínuo. Leu diversas vezes esse elogio. No dia seguinte, você não lerá tanto. Na semana seguinte, é provável que você não leia mais. Entretanto, esse elogio não foi apagado, ficou na memória existencial ou inconsciente. Continuará influenciando sua personalidade, porém com menor intensidade. Você acabou de dar uma conferência e perdeu o raciocínio no meio da preleção. Não conseguiu falar o que queria e estava nervoso. As pessoas perceberam sua insegurança. Você registrou essa experiência na memória de uso contínuo. Se você conseguiu filtrá-la por meio da crítica e da compreensão, ela foi registrada sem grande intensidade. Se não conseguiu proteger sua memória, ela foi registrada intensamente. Nesse caso, será lido com frequência, produzirá milhares de pensamentos angustiantes que serão registrados, gerando uma zona de conflito, um trauma. Assim, ela não irá para a memória inconsciente, ficará arquivada na memória de uso contínuo como uma janela doentia. Trabalhe os papéis da memória para não formar zonas de conflito. A emoção não apenas determina a qualidade do registro das experiências, mas também o grau de abertura da memória. Emoções tensas podem fechar a área de leitura da memória, fazendo-nos reagir sem inteligência e por instinto. Mas esse importante assunto é tema para outra ferramenta de qualidade de vida, a mesa redonda do eu. Na ocasião, estudaremos as janelas killer, janelas que destroem a capacidade de pensar. Em alguns momentos, entramos em janelas belíssimas e produzimos pensamentos que cultivam belas emoções. Em outros, entramos em janelas doentias que promovem tormentos, angústias e desolações. Você já notou que às vezes somos incoerentes diante de pequenos problemas e lúcidos diante de grandes? Nossas mudanças intelectuais não são promovidas pelo tamanho do problema externo, mas pela abertura ou fechamento de áreas de leitura da memória. Pequenos problemas, tal como um olhar de desprezo ou a imagem de uma barata, podem gerar uma crise de ansiedade, a qual fecha áreas nobres da memória e impede e obstrui a inteligência. Em alguns casos, o volume da ansiedade ou sofrimento pode ser tão grande que você reage sem nenhuma lucidez. Toda vez que tiver uma experiência que gera alta carga emocional, ansiosa, você tende a atuar. Certa vez presenciei um pai e um filho adolescente brigarem fisicamente na minha frente por um problema tolo. O motivo externo era pequeno, mas ele acionava as imagens monstruosas que tinha do outro e que gerava grave intolerância e crise de ansiedade. Nunca se esqueça de que você deve ser autor da sua história. Gerencie seus pensamentos, administre a sua emoção, duvide da sua incapacidade, questione a sua fragilidade, veja as coisas por múltiplos ângulos. Se não proteger a memória, não tem como ter qualidade de vida. Uma crítica mal trabalhada pode romper uma amizade. Uma discriminação sofrida pode encarcerar uma vida. Uma decepção afetiva pode gerar intensa insegurança. Uma falha pública pode gerar bloqueio intelectual. As brincadeiras em que certos alunos são chamados de apelidos pejorativos podem gerar graves conflitos.